Boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como pagar os estudos para quem quer estudar no exterior. Esse é um grande tema, né, que a gente tem visto hoje em dia, porque cada vez mais pessoas fazendo escolas internacionais e com essa vontade, né, e o mundo, né, ficou mais próximo e a gente, né, muitos filhos ou os pais querem que os filhos estudem no exterior, mas como de fato fazer a conta fechar, como pensar, né, financeiramente para fazer isso acontecer. Vocês aqui, alguém já tem um projeto claro de estudo no exterior? Só uma ideia? Como é que tá? Só uma ideia? Vocês já têm? Vocês? Ainda não? Tá bom, então vamos lá. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar aqui ao longo da apresentação, tá bom? Primeiro, né, deixa eu contar um pouquinho sobre quem somos nós, né? Que nossa empresa faz. Nossa empresa é a Vivi Finanças e nós trabalhamos com planejamento financeiro pessoal. Nós ajudamos os nossos clientes a estruturar a vida como um todo, a vida financeira. Eu já vou mostrar as etapas do planejamento, mas principalmente como realizar os projetos de vida, né? Como fazer os sonhos, né, os nossos projetos acontecerem, porque tá todos os nossos sonhos, nossos projetos, a grande maioria dependem de dinheiro, né? Então, como fazer essa parte financeira caminhar junto com os projetos que a gente quer realizar. A nossa empresa, mostrando um pouquinho o que é o planejamento financeiro pessoal é uma profissão relativamente nova. Aqui no Brasil é bem recente. Nos Estados Unidos já existe há muitos e muitos anos, né? Hoje muitas famílias lá, a pessoa nasce e já tem o planejador da família. E aqui no Brasil está começando aí relativamente recente. Existe uma certificação no Brasil internacional, né, chamada de Planejador Financeiro Pessoal, que é uma certificação internacional, é CFP. E deixa eu até voltar aqui antes de eu começar. E essa certificação, então, no Brasil, hoje a gente já tem mais de 9.000 profissionais com essa certificação. A grande maioria ainda trabalha dentro de bancos, atendendo o segmento private, mas a gente já tem alguns planejadores como eu né, e a minha equipe, que nós atuamos de forma independente. Então, nós fazemos a consultoria para o cliente para ajudar a organizar a vida aí como um todo. Então, é isso que eu faço. Como que nasceu, né? Como que eu vim parar nessa área de atuação? Eu não sou da área financeira originalmente, eu trabalhei com consultoria em meio ambiente e segurança do trabalho, me formei em engenharia química lá em São Carlos, me formei e vim para São Paulo e trabalhei 10 anos nessa área de meio ambiente, fazendo consultoria em empresas, indústrias, né? Johnson & Johnson, 3M, Petrobras, esse tipo de empresa. Mas andando nessas empresas, o que eu percebia? Eu percebia muitas vezes pessoas ali com 60 anos de idade reclamando de tudo e não tinham se preparado para aquele momento na vida, não tinham pensado no longo prazo, não tinham se preparado financeiramente, né, para sair do trabalho e terem a aposentadoria. E aí, observando aquilo, né, aquilo me incomodava muito e falava, fazendo uma conta simples, né, você fala, poxa, a pessoa trabalha já 40 anos, se ela juntar R$50 por mês durante 40 anos, ela teria um dinheirão lá na frente. Mas eu via que as pessoas não faziam isso e não pensavam em fazer isso. Então, eu comecei a pesquisar sobre esse assunto. A gente vê que no longo prazo, né, é uma questão muito complicada. Vocês têm ideia de quantos aposentados hoje no Brasil conseguem se manter com as próprias finanças? Pouquíssimos, né? Para vocês terem ideia, um percentual de quantos aposentados hoje se mantêm
sem ser aqueles que vivem com o INSS, né? Quem vive com o salário mínimo lá e tal, e consegue viver com aquele salário do INSS, então percentual grande. Mas fora isso, somente 1% dos aposentados hoje conseguem se manter com o seu próprio patrimônio. A maioria precisa de ajuda da família, de doações, né? De amigos, famílias, ou moram em abrigos, ou precisam continuar trabalhando para se sustentar. Então, é um ponto muito crítico, né? Então, pensando nisso, lá atrás eu mudei minha carreira de engenheira para trabalhar com planejamento financeiro pessoal. Tirei a certificação lá em 2007, né? Na época, nós éramos no Brasil menos de 200 profissionais com essa certificação, e esse mercado cresceu, né? Realmente cresceu bastante. Hoje nós somos mais de 9 mil com essa certificação, mas ainda são poucos que são de fato independentes, que trabalham prestando a consultoria de forma independente que eu digo assim, a gente não depende de um banco, né? A gente não ganha comissões dos produtos, a gente cobra do cliente para olhar realmente a visão, né? O lado do cliente. E o que a gente faz? Então a gente vai desde a área de comportamento, né? Porque o dinheiro ele é muito emocional, ele vai muito do comportamento, de encontrar no dia a dia, né, coisas como os gatilhos que ajudam a organizar as finanças, a parte de gestão financeira, né, olhar o orçamento, né, quanto que entra, quanto que gasta, para onde vai esse dinheiro, porque o que a gente vê é que acho que 99% das pessoas acham que ganham mais do que realmente ganham e acham que gastam menos do que de fato gastam, né? Então, acabam, né, tendo muita dificuldade de olhar para esses números. É isso que eu vejo. Muitos clientes, às vezes a gente ajuda eles a entrar em contato com a realidade, né? A olhar para os números ali, por mais difícil que às vezes seja a realidade. Então, a gente ajuda muito nisso. A parte de projeções, então, é colocar os projetos de vida no papel. Eu quero... O filho vai estudar no exterior, quanto que vou precisar, qual é o prazo que eu tenho, mas eu também preciso pensar na aposentadoria, na independência financeira, né? Então, qual é o prazo, quanto que eu preciso juntar no mês a mês para cada projeto, e para a gente pensar em vários projetos ao mesmo tempo, porque vai ficando mais fácil deles acontecerem. Os investimentos, e aí a gente faz então uma estratégia básica de investimentos voltada para esses projetos, porque depende muito do prazo de cada objetivo, de cada projeto. A parte de proteção, estratégia de risco da família, que é, e se as rendas da família cessarem por um tempo, né? Se o pai ou a mãe que já traz a renda tiver um acidente, precisar parar de trabalhar por um período, como é que ficam esses projetos todos da família? O que a gente faz para que esses projetos continuem acontecendo? Então, a gente olha os riscos familiares para identificar qual é a necessidade de proteção que essa família precisa. Em caso de cessar renda, em caso de uma doença grave, eu tenho que ter uma despesa maior, um afastamento por um período. Então, tudo isso precisa estar protegido para proteger o patrimônio da família e os projetos de vida. E a gente olha também a parte de sucessão e tributário, que é, se alguém da família vai receber uma herança ou quer planejar a passagem, né, dessa herança, a gente consegue planejar de uma forma pagando menos imposto e que esses herdeiros recebam essa herança de uma forma mais rápida. A gente olha, né, todo esse componente de investimentos, né, toda essa estrutura também pensando em pagar menos impostos de uma forma legal, né, otimizar tudo isso, porque afinal de contas ninguém gosta de pagar imposto, não é mesmo? Quem que gosta? Então, primeira etapa, né, quando a gente pensa, né, então falando nesse projeto do filho estudar no exterior, a primeira etapa é a decisão, né, que é pensar
qual o país que esse filho vai estudar, né? Qual o objetivo? Qual curso que ele vai fazer? Porque se vai fazer um curso medicina, direito, aí ele vai ter que ir ficar trabalhando lá, né? Mas tem visto para trabalhar nesse país onde ele quer estudar? Então, tudo isso são coisas que precisam ser consideradas, né? Essa validação no Brasil, caso vai voltar para o Brasil, o tipo de faculdade, uma faculdade pública, privada, em que país que ele vai, né? Quais são os valores que custam nessas universidades fora, o visto, né? Essa carreira pós-graduação, se ele pode ficar lá, não pode, se volta, se tem passaporte daquele país já, ou se vai ter que depois tirar um visto, quão possível é isso, né? De tirar esse visto lá na frente. Então, tudo isso são questões que a gente precisa colocar na balança na hora de tomar uma decisão como essa. Depois, aproveitando, né, a gente vai fazer depois um sorteio de uma sessão estratégica. Se vocês quiserem depois pegarem o QR Code e se cadastrarem aí, preencher, e depois a gente sorteia, a gente vai sortear ao longo dessa semana, a gente entra em contato com vocês para fazer uma sessão aí individual, tá bom? Eu vou pôr mais para frente de novo. E aí, então, a gente precisa levantar esses custos todos, né? Porque às vezes eu vejo em alguns clientes, a faculdade vai custar tanto por ano. Tá, e a moradia, e a alimentação dessa criança lá, desse adulto já, né, que vai fazer faculdade. Quais são as possibilidades de bolsa? É possível ter bolsa ou não? Como se preparar, principalmente quando você já está se preparando com antecedência, muitas vezes é possível conseguir bolsa, né, ter estratégias para conseguir bolsa. Qual o custo do lazer? Um outro custo que a gente esquece muitas vezes é o seguro-saúde, o plano de saúde, porque esse filho precisa ter uma proteção de saúde. Tem países que você não consegue nem morar sem um plano de saúde, né? Estados Unidos não tem SUS, não tem saúde pública, né? Tem que ter um plano de saúde, custa bem caro o plano de saúde lá. Material, passagens, né, a criança vai e fica um ano inteiro, volta uma vez por ano, os pais vão visitar, vai voltar no Natal, não volta, né, são quantas passagens por ano, e transporte, né, que ele vai ter lá. Então, tudo isso a gente precisa levantar esses custos, né, estimar quais são esses valores. E depois de levantar esses custos, né? A gente vai fazer aqui um exercício bem prático para a gente já ter uma ideia, mas depois de levantar esses custos, a gente precisa também definir daqui quantos anos o meu filho vai estudar lá. É daqui 1 ano? Daqui 5 anos? Daqui 6 anos? 10 anos? 3 anos? 2 anos? Tudo isso vai impactar quanto que eu preciso juntar, né? Quanto maior o prazo, mais fácil vai ficar de conseguir ter esse recurso, né? De ter estratégia. Quantos anos você tem? 13? No seu caso tem um bom tempo, né? Se você tiver interesse de se planejar, de pesquisar opções de bolsa, né? De viabilizar, né? De uma forma mais barata, vamos dizer, esse estudo, né? Se for a opção. Então, o horizonte de tempo é muito importante, o país escolhido faz muita diferença. Eu trouxe aqui um exemplo, né, de uma faculdade nos Estados Unidos e de uma faculdade na Espanha, por exemplo. O custo é muita diferença, muita. E às vezes a gente não tem essa ideia, a gente acha que todo lugar custa igual custa nos Estados Unidos, né? Mas não, é muita diferença de custo, a gente vai ver. O perfil de risco, né, desse investimento, os pagamentos, como serão feitos, né, no Brasil, no exterior, porque a questão tributária, o IOF aqui pode mudar muito, né, o IOF no cartão é 6%, ou a gente tem como reduzir esse IOF, né, ou fazer esse investimento lá fora também, de repente, pode ser uma opção.
Então, tudo isso é super importante, tanto enquanto os valores mensais ou anuais que você vai precisar lá na frente. E principalmente, né, como juntar esse dinheiro, onde juntar o dinheiro, se vale a pena eu já juntar o dinheiro juntando em dólar, né, ou em euro, para proteção do câmbio, né, porque se esse câmbio mudar muito, né, tem um risco. Mas a nossa renda fixa também tem uma rentabilidade alta, né, então como ponderar isso daqui. E aí a gente também pode então olhar para esse planejamento dos investimentos. Então, uma vez definido quanto que eu tenho que investir por mês para isso, vai depender muito do horizonte de tempo. Aí a gente pode conversar, mas vai depender. Se eu tenho menos de 5 anos para juntar esse dinheiro, eu preciso ir mais para a renda fixa e mais para o investimento conservador, porque para não ter muito risco, para garantir que eu tenho lá na frente no mínimo o dinheiro que eu coloquei ali no investimento, né, com rentabilidade. Então a renda fixa é o mais viável, né, um CDB, LCI, LCA, um Tesouro Selic mesmo. Pós-fixado. A renda variável, né, quando a gente fala em ações, investir em ações por um prazo menor de 5 anos é muito risco. Ainda mais agora, a bolsa está no topo, né, batendo aí os 130 mil pontos. Eu vou colocar dinheiro agora na bolsa para daqui 5 anos... Não sei o que vai acontecer com a bolsa daqui a 5 anos. A renda fixa a gente sabe que vai só valorizar. Pode valorizar menos, mas vai valorizar. Já a renda variável tem oscilações. Como a gente está no topo, não sei, é mais incerto, né? Então, investir em renda variável por um prazo relativamente curto, né, de 5 anos, é um risco muito grande. Poderia se investir no exterior também, para já garantir a moeda, o dinheiro na moeda que vai ser feito o gasto lá e proteger o dólar. É uma opção. Ainda não acho, assim, eu pesquisei um pouco disso, depende muito do cenário, né? Por conta de perspectiva, que hoje a gente tem um câmbio alto, né, de dólar de euro, aí acima de R$5. Pode ter uma oscilação aí no curto prazo, mas não sei quanto vai subir, né? Ou pode subir esse câmbio do dólar do euro. Talvez, dependendo do prazo, a nossa renda fixa aí de 10%, 9% ao ano supere alguma variação de câmbio, né? Então, é uma coisa para ponderar, né? Ou moeda estrangeira, só comprar moeda e não deixar em rendimento, dependendo do prazo. Se é um prazo curto, pode ser, mas para um prazo longo, daí também não é muito interessante. Então, né, essas são algumas opções de investimentos para pensar para esse dinheiro no longo prazo. E aí também, né, fazer olhando essas estimativas de prazo, também entender quanto que eu tenho que pagar à vista, né? Às vezes tem uma cliente que agora em maio já tem uma matrícula para fazer, acho que vai ser um valor maior na matrícula, paga de uma vez. E depois parcela o restante, acho que em 8 parcelas ao longo do ano, começando em setembro, né? Então tem coisas maiores à vista, outros valores menores parcelados, a mesada mensal, né, para pagar moradia, alimentação, esse tipo de coisa, aí é um valor mensal para pagar para o filho. Então, tudo isso a gente precisa observar e olhar essa questão. Então, eu trouxe aqui um exemplo, 2 exemplos, alguns exemplos, na verdade. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos, um de custo de faculdade nos Estados Unidos e de custo de faculdade na Espanha, tá? Então, nos Estados Unidos, um FII anual de uma faculdade, em média, é uns $50 mil. Não é pouco dinheiro.
Não é pouco dinheiro. De repente, com uma bolsa, ou dependendo da faculdade, né? De repente pode cair para $30 mil. Aí depende. Tem algumas opções, algumas estratégias para se procurar essa forma de bolsa. Aliás, eu não pus aqui. Tem minha irmã me indicou aí o Instagram de um cara que ele conseguiu bolsa, acho que quase 100% numa faculdade nos Estados Unidos, e ele ensina hoje as pessoas a conseguirem, ajuda, faz essa consultoria. Com mais prazo, né, melhor. E também daí depende qual faculdade, né? Com faculdades menos conhecidas, fica mais fácil conseguir uma bolsa. Então, nos Estados Unidos, né, as faculdades são privadas, né? Vai ter esse custo. Quem mora nos Estados Unidos, quem é americano, ou tem o custo lá, green card, ou visto, paga menos do que quem é estrangeiro, né? Então, tem essa questão. Coloquei aqui uma mesada, né, de $1.500, por exemplo, por mês, para pagar moradia, alimentação, essas coisas todas, que poderia variar, mas no ano vai dar $18 mil. Passagens, né, vai ser, se for 2 passagens por ano, $1.000 cada uma, mais ou menos. E plano de saúde. Plano de saúde, eu peguei um exemplo, né, real, lá nos Estados Unidos, do filho de uma amiga que está estudando lá, e ela paga $3.700 por semestre, né, então dá $7.400 no ano de plano de saúde. Então, isso soma, né, $77 mil por ano, vezes, se for uma faculdade de 5 anos, vai dar 394, não, vai dar, isso aqui vai dar R$394 mil por ano, né, em 5 anos, vai dar aí, né, R$1.900.000 de investimento. Se cair para uma faculdade de $30 mil, né, reduz aqui um pouco, conseguir passagem mais barata, plano de saúde mais barato, né, poderia baratear aqui também um pouco, e aí já cai, né, um tanto. Agora, e a gente também pode olhar, por exemplo, para a Europa, né, então, por exemplo, na Espanha já é bem diferente. Então, lá as faculdades, aqui é custo de faculdade pública, tá, na Espanha. Então, a faculdade pública na Espanha é paga, mas o pagamento é isso, é €2 mil ano. Varia de 700 a 2 mil euros mais ou menos por ano. E também lá tem uma outra coisa, se o aluno vai bem num ano, pode ser que no ano seguinte ele já consegue bolsa e não paga anuidade também. Então, é uma opção. E aí aqui eu até pus 2 custos de moradia, né? Se fosse €1.500 por mês, ou aqui eu pus €1.200 por mês. A passagem, né, 2 passagens por ano, pode ser uma também por ano, enfim, um plano de saúde na Espanha vai ser mais em conta, porque lá tem saúde pública, né, enfim, então lá vai ter um custo menor. Então, a gente chega, né, vamos supor, num ano de €24 mil, 24 mil, €20 mil aí por ano de investimento. Em reais, né, é um valor menor, em 5 anos, então a gente cai para um valor aí bem, né, de 683, de R$550 mil para 5 anos. Então, né, é um custo bem diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Então, essa é uma questão a se considerar, né? Por isso que é tão importante, porque às vezes fica só bitolado, né? Estados Unidos, mas precisa analisar todos os custos, ou de repente, né, realmente ir atrás de bolsa. Quem é muito bom aluno tem mais chance de conseguir bolsa. Quem faz esportes, né, também pode conseguir bolsa nos Estados Unidos, mas aí você vai para aquela faculdade que tem aquele esporte, que você consegue a bolsa. Você não consegue muitas vezes escolher a faculdade, você
acaba indo para a faculdade que te escolhe por conta do esporte, ou que tem a vaga por conta daquele esporte que você pratica. Mas, né, é uma economia que vale a pena, vamos dizer assim, né? É uma coisa que faz muita diferença. Então, essa é a ideia, assim, de cálculos, né, que eu trouxe para a gente olhar. E aí a gente fez um simulador que vocês quiserem acessar, tem aí, vão conseguir acessar aí no celular, que é um simulador onde vocês vão colocar o prazo que você tem para alcançar, né? Vai ter a idade do filho. Bárbara, quer contar um pouquinho? Você lembra dos parâmetros do simulador? A idade que o filho tem hoje, a idade que ele vai ter quando for entrar no curso, o período do curso, se é 4 anos, 2 anos, 3, 4, 5 anos, né? O valor mensal, que daí seria, né, aqueles valores ali, eu posso voltar lá dividido por 12, né? E a rentabilidade do investimento. Então, isso vai te ajudar a chegar no valor de quanto você precisa investir por mês para alcançar esse valor, para atingir esse objetivo aí de ter o recurso para o filho estudar no exterior. Assim, é muito interessante, eu já vi algumas famílias fazendo isso, que é antes do filho ir, já ter o dinheiro, né? Já tem 500 mil reais guardado, investido, deixado lá investido para essa faculdade, por exemplo. É uma coisa que dá bastante tranquilidade aí para a família, né? Para ter essa tranquilidade aí lá na frente, antes do filho ir. E o próprio dinheiro vai rendendo, né? Então vai a diferença ali que deu mais de 500 vai cobrir essa diferença, né? O próprio rendimento ali da aplicação. Então, isso é uma forma interessante. Vocês conseguiram acessar o aplicativo? Estão acessando? A parte da rentabilidade da aplicação, pode mexer. Aí, e lá a gente escolhe o percentual? Daí pode escolher 0,7%, 0,8% ao mês, mais ou menos, pensando numa renda fixa, né? Seria uma rentabilidade mensal razoável para a gente pensar para esse tipo de investimento. Tá funcionando? Uhum. Legal. Você vai simulando como o tempo vai agir a seu favor se você tiver mais tempo. Exatamente, né? Então, qual é o seu nome? A Patrícia estava comentando aqui que aí é muito prático ver como que o tempo te ajuda, né? Quanto mais tempo você tiver, os juros compostos, né? Vai rendendo maravilhas aí ao seu favor, conforme mais tempo você tiver. E aí o mais importante também é, de fato, colocar em prática, né? Conseguir mensalmente fazer esse investimento aí todo mês para chegar nesse valor. Alguma dúvida? Pode falar, Rodrigo. Eu acho que, mesmo que a gente não tenha todas as informações, onde vai ser, se vai ser qual a cidade, qual o curso, acho que você falou, quanto antes a gente começar a atuação do tempo, é melhor. Então, acho que se você já pensa em colocar o filho para estudar fora, você já começa a fazer, independente de ainda ter decidido onde vai ser ali. Então, acho que
É uma coisa importante que o Rodrigo está trazendo, ou seja, independente de ter o cálculo certinho, quanto vai precisar, mas a gente já viu que vai precisar investir bastante dinheiro, então já começa a investir, já começa a colocar um valor ali importante, né? Um valor mensal todo mês para esse objetivo e deixar separado, né? Que aí é um valor que você não vai usar para outras coisas, não vai usar para uma viagem, não vai usar para trocar o carro, não vai usar para mais nada, vai usar e deixar bem segregado mesmo para escola dos filhos. No Tesouro Direto, inclusive, tem agora, né, o Tesouro Educação. São títulos do Tesouro Direto voltado para a educação, que são com os prazos mais longos, né? Então, de acordo com o prazo que você tem, você pode ir investindo naquele título do Tesouro para aquele prazo também, né? Acho que o resgate dele também é parcial. Ele é parcial. 5 anos. O ADAPA você pode colocar para 2040. A partir de 2040 você vai receber todo mês, né? Por 5 anos, aquele valor para pagar aquela parte mensal, né? Aí evita esse risco, né, de resgatar para investir em outra coisa. Então, né, voltando aqui, se quiserem revisar e tiver alguma dúvida sobre os valores. Tem algum comentário? Alguém já pesquisou esses números? Tem alguma contribuição até aqui para fazer? Vocês imaginavam que era assim? Que tinha... Eu não achei isso tanto assim. Eu não sabia que era tanta diferença entre um país e outro. Assim. Achei que era mais ou menos a mesma. A diferença é grande, é bem grande. Lá na Espanha tem faculdades particulares, e tem até faculdade, tem uma até de business lá em Madrid, que aula inglês e tudo. Essa eu não sei quanto é que é, mas acho que é tipo $20 mil ano. Mesmo as particulares. Tem uma que eu vi de arquitetura, né, que é $15 mil ano, 12 mil a 15 mil anos, as particulares na Espanha, mas as públicas, e lá tem muita opção, por exemplo, de pública. Acredito que Portugal, Itália, é um custo parecido com o que é na Espanha. É bem mais acessível e vai estar na Europa também, né? Inglaterra, ela está mais para qual lado? Acho que a Inglaterra está mais para Estados Unidos. E ainda em libras, né? Na Inglaterra, 1.500 libras para morar, então é mais caro, eu acho, a Inglaterra. Eu não sei o FII da escola, mas eu acho que é parecido. Deve ser mais parecido com os Estados Unidos, sim. Talvez seja um pouco menos, mas... mas a moeda é bem cara. O custo de vida, né? Lá é tudo bem caro na Inglaterra, né? Então isso é importante. Bom, o simulador, alguém tem alguma dúvida? Todo mundo conseguiu pegar aí? Sim. Esses $50 mil, de que universidade está fazendo referência? O quê? Os $50 mil, de que universidade está fazendo referência? Porque tem diferentes categorias de universidade. Sim, tem. Para o MIT, você está falando de alguma coisa no Texas, assim, tem algumas que são $60 mil, tipo, você vai para Cornell, esse tipo de universidade já chega a $60 mil, e tem outras que vai de $40, $50 mil. Essa de 50 mil, eu peguei, na verdade, de uma cliente que está fazendo esse orçamento, que a filha dela vai agora em setembro, mas não é nenhuma grande universidade, nenhuma muito conhecida, é no interior, é na Flórida essa, para ter uma ideia. Aqui a gente tem o QR Code, aqui eu não vou passar essa parte.
Mas aqui a gente tem também o QR Code de novo da sessão estratégica, tá? Para quem não pegou, mas se cadastrem lá, a gente vai fazer um sorteio, para eu ajudar vocês melhor. E, gente, eu queria saber se vocês têm dúvidas, né? Queria abrir agora para dúvidas, se tiver alguma dúvida específica sobre esse tema, ou outro tema de planejamento financeiro também, que a gente possa ajudar. Então, minha dúvida é, vocês estão focados especificamente só no planejamento financeiro, mas nada relacionado também com a aplicação e Não. A gente faz mesmo essa parte financeira e a gente tem pego muitos casos de clientes com essa situação, né? Geralmente a aplicação mesmo, eles fazem a consultoria já durante 2-3 anos, né? Existem consultores específicos que orientam nessa entrada, né? Na universidade tem uma escola também chama Daqui para Fora, que eles têm um programa, né? Que os alunos também participam e que eles dão toda a orientação, aí é mais voltado para Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Eu perguntei de Espanha lá, eles não me devolveram a pergunta até hoje, já faz um tempão. Já não são mais tão especializados nesses outros países, mas é mais esses 3, E então tem aí essas empresas especializadas, bom, vocês preencheram lá o formulário, eu vou mandar para vocês, tem um Instagram desse garoto que eu comentei, eu esqueci de colocar aqui, que ele dá essa orientação, ele conseguiu a bolsa e hoje ele dá essa consultoria para os alunos conseguirem aí bolsa, de 60% a 100% aí nas universidades americanas. Vai dando um caminho, são universidades, né, não tão conhecidas, mas são universidades nos Estados Unidos também, bem conceituadas, lógico. Então, é isso, eu queria agradecer vocês, né, quando a gente fala no planejamento financeiro, a gente busca muito mais criar, né, ajudar a criar essa base sólida das finanças na nossa vida para a gente realmente poder realizar os sonhos que a gente tanto deseja. É assim que a gente enxerga e trabalha com planejamento financeiro na Vivi Finanças. Então, quero agradecer vocês, deixo aqui os nossos contatos também, se vocês quiserem fazer contato com a gente. Estamos aqui com o estande aqui na frente, para quem quiser conversar. Tá bom? Muito obrigada, gente. Muito obrigada.